23 de maio de 2012, jogo decisivo, partida de volta da semifinal da Libertadores, Pacaembu, Corinthians e Vasco. Corinthians precisando vencer a partida para chegar à final da Copa Libertadores e olha, chegou na melhor forma, do jeito mais Corinthians de ser. E o Marco Belo vai contar pra gente detalhes, curiosidades dessa cobertura, de como foi cobrir o Corinthians naquela noite muito especial. Belo, conta pra mim, Corinthians e Vasco, um dos jogos mais emocionantes que você já presenciou no Pacaembu? Eu acho, cara, um dos jogos mais emocionantes que eu já trabalhei na vida. Aquela Libertadores da América foi sensacional. Primeiro, um abraço a todos, né, que estão acompanhando mais esse vídeo aqui do Podcast Timão. Foi emocionante a estreia do Corinthians lá em Táchira, aquele gol do Ralf no último minuto. Foi emocionante, lógico, a final. Foi emocionante a partida na Bombonera contra o Boca Juniors. Eu tive a oportunidade de estar em todos os jogos e a gente vai falar sobre todos os jogos aqui nos outros vídeos do Podcast Timão. Mas esse dia, 23 de maio, é um dia que eu nunca vou esquecer. Por causa do gol do Paulinho, por causa da defesa do Cássio. Você tava lá no Pacaembu também, né? Eu tava como torcedor ainda, não era jornalista, ainda não tinha ingressado na carreira de jornalismo, eu era um torcedor como todo mundo que tá aí assistindo o vídeo. Eu estava na amarela, arquibancada amarela, atrás do gol onde o Cássio faz aquela brilhante defesa. O gol do Paulinho foi lá do outro lado, né? Mas eu tava atrás do gol do Cássio, passei momentos de muito aperto, de muita emoção. Belo, queria que você trouxesse o ambiente da torcida ao chegar no Pacaembu. O que você estava sentindo ali, a expectativa do torcedor e também a recepção da delegação, o ônibus do Corinthians chegando, qual que era o clima dos jogadores, de otimismo, de confiança? O que você pode dividir com a gente aqui? Olha, primeiro eu lembro da entrevista do Tite lá em São Januário, depois do 0-0, né? O jogo de ida. Não foi considerado um bom resultado, porque tinha um negócio do gol fora de casa. E o Corinthians, se tivesse empatado 1-1, 0-0, dava Corinthians. Como o Corinthians empatou 0-0, 1-1, dava Vasco. Então a entrevista coletiva do Tite lá no Rio de Janeiro não foi uma entrevista positiva. Nossa, conseguimos um 0-0. Foi mais negativa, assim, não conseguimos um bom resultado fora de casa. Então, eu lembro que na chegada ao Pacaembu tava um clima tenso, porque qualquer gol que o Corinthians tomasse do Vasco precisaria fazer 2. Né? Não era um jogo tão fácil assim para o Corinthians. Diferente do que foi contra o Santos, que o Corinthians fez ali o gol do Emerson na Vila Belmiro, né? Então, cara, eu lembro que tava um clima tenso pra caramba. Uma curiosidade, eu vou querer saber como é que você viu a defesa do Cássio, já que você estava atrás desse gol do Cássio. Você tem uma visão diferente da minha. Agora, eu vou contar uma história que eu contei algumas vezes. Em alguns jogos da Libertadores da América, os organizadores do evento separam um espaço para a imprensa, né? Então a gente fica num camarote, ou então a gente fica num setor do estádio. Na Vila Belmiro eu fiquei no meio da torcida do Santos, isso é assunto para outro vídeo. Fiquei no meio da torcida do Santos, foi onde puseram os setoristas do Corinthians e tive que gritar gol do Corinthians, tive que escalar o Corinthians no meio da torcida do Santos, mas enfim, isso é outra história. E no Pacaembu, nesse dia 23 de maio, não tinha lugar para imprensa, porque estava completamente lotado. Eu tenho aqui o público, ó. 35.974 pagantes, renda de R$ 2.723.055 reais. Tava lotado o Pacaembu e não tinha lugar pra gente. Se vira, era meio se vira. E a gente ficou no alambrado. E adivinha qual alambrado que eu fiquei? No alambrado do setor das cobertas, né? Das numeradas, lá do Pacaembu, onde o Tite foi passar parte do jogo, atrás de mim, exatamente atrás de mim, e onde o Paulinho subiu para comemorar o gol. Ou seja, eu estava no lugar certo, na hora certa, por sorte, né? Porque obviamente eu não sabia que nada disso aconteceria. Eu estava lá no alambrado, trabalhando lá para a rádio, de repente o Tite é expulso e ele e o Edu Gaspar ficam aqui, eu começo a ouvir o Tite dar instruções pro time, pro um torcedor que estava do meu lado, que eu acho que não era um torcedor, eu acho que era um conselheiro do clube, porque parecia que o Tite conhecia ele, mas que estava como torcedor no dia,
e o torcedor ia passar a instrução para o Kleber Xavier. Então, era do Tite passando pro torcedor do meu lado e eu ouvia as instruções. Ah, fala pro não sei quem ir mais pro lado, fala pro não sei quem marcar não sei quem. E passava pro Kleber e o Kleber passava pro jogador dentro de campo. Então foi um negócio de louco, assim. E teve a história do Paulinho, né? Teve toda a história do Paulinho, assim, a explosão de gol, porque assim, eu me lembro bem que o jogo ele ia se desenrolando, e bem o que você falou, esse 0-0 ia se arrastando, e quanto mais o 0-0 ia se arrastando, mais perigoso ia ficando o jogo pro Corinthians, né? Até sair o lance do gol, o icônico gol do Paulinho depois da cobrança de escanteio, que aí o Pacaembu acaba, a arquibancada vem abaixo, o torcedor não se aguenta de emoção. Eu me lembro que eu, como torcedor ali na arquibancada, depois que o Paulinho cabeceia, eu não vi mais nada. Isso porque as pessoas acabaram caindo na arquibancada. Um caiu em cima do outro, eu rolei uns 3 degraus assim pra baixo. Foi assim, foi um negócio absurdo. Todos os anos que eu fui no estádio do Corinthians, assim, sem dúvida aquilo ali foi um momento de maior emoção. Foi até maior emoção ali na semifinal do que propriamente na final contra o Boca Juniors. Mas eu queria que você falasse mais do Paulinho, desse cara que agora volta ao Corinthians, né? Mais uma passagem dele no Corinthians, mas claro, fica marcado por esse gol que leva o Corinthians à final da Copa Libertadores. Queria que você trouxesse essa relação que você teve com o Paulinho, o que ele te passou, o que ele falou nessa preparação do jogo, como é que o Paulinho estava sentindo tudo isso para ele depois ser o grande herói dessa classificação. O Paulinho de 2012, né, para o pessoal entender, não é o Paulinho de hoje, da seleção brasileira, do Barcelona. Ele era um cara que tinha chegado do Bragantino, tinha conquistado o Campeonato Brasileiro de 2011, mas tinha sido eliminado da Libertadores da América de 2010. Aliás, no jogo de estreia do Paulinho, foi a partida de volta contra o Flamengo, no Pacaembu, que o Corinthians precisava ganhar do Flamengo. Tinha sido um empate 1-1, né, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, chuvoso, eu tava lá no Maracanã. E aí o Flamengo fez o gol no Pacaembu, o Mano Menezes olha pro banco e põe o Paulinho, o volante que tinha acabado de chegar do Bragantino. E a torcida começou a xingar o Mano, burro, burro, porque volante precisa ganhar. Ninguém sabia que o Paulinho era um volante atacante, que o Paulinho era um volante com instinto de gol, e o Mano sabia, né? Palmas pro Mano Menezes, que aliás é um ótimo treinador. Mas, mesmo já tendo passado por isso, o Paulinho era um cara super sociável, bacana. Ele continua sendo assim, mas hoje ele é um cara mais difícil de se chegar, né? Porque é uma estrela do futebol internacional. E eu conversava muito com o Paulinho, tinha uma certa intimidade com ele, conversava com ele depois dos jogos, fazia várias entrevistas exclusivas com ele. Inclusive, cara, tem uma entrevista que a gente pode colocar aqui, que eu fiz com o Paulinho um dia antes do jogo. São essas coisas da vida, assim, né? Essas coincidências da vida. O jogo foi no dia 23 de maio, no dia 22 de maio eu fiz uma entrevista exclusiva com o Paulinho, lá pra Rádio Transamérica. Aí o Paulinho falando do jogo e da expectativa que ele tinha, né, pra partida contra o Vasco. Ninguém imaginaria que ele se tornaria, junto com o Cássio, o herói daquele jogo. Não, é um negócio espetacular. Acho que depois ali marca um antes do Paulinho ser o Paulinho, e ali o Paulinho vira um jogador completamente diferente, é óbvio, cai nas graças do torcedor, mas além de Paulinho, Belo, queria que você trouxesse ali o que se viu na imprensa, entre os repórteres que cobrem o dia a dia do Corinthians, a coletiva pós-jogo do Vasco, o que aquilo significou, o nível de confiança que o Corinthians entraria numa final de Copa Libertadores para pegar um Boca Juniors, depois de ter se classificado daquela forma, o que você pode trazer para o torcedor, que são coisas que ficam ali entre os repórteres, ficam entre a imprensa e muitas vezes não chega para o torcedor. Eu queria que você trouxesse também esse ambiente ali do pessoal que cobre o dia a dia do clube, como é que estava todo mundo sentindo. Cara, é agora? Será que é agora que o Corinthians, enfim, vai conquistar essa Copa Libertadores que está entalada na garganta do torcedor? O que você pode trazer pra gente? Eu acho que ali começou a se formar o Corinthians campeão da Libertadores, porque tinha aquela história de nunca ter vencido, de sempre parar em algum momento, nas oitavas, nas quartas, aí passou pelo Emelec, no sufoco, né, na estreia. Eu digo que é a estreia do Cássio. Ele tinha jogado uma partida antes, mas a estreia real foi contra o Emelec, que ele segurou aquele 0-0 em Guayaquil. Aí teve jogo contra o Santos, passou para a partida contra o Vasco, né? E, cara, esse jogo contra o Vasco
foi quando o Corinthians começou a criar uma cara de time campeão. Contra o Vasco da Gama foi quando o Corinthians começou a criar a casca de time campeão. Depois daquele gol do Paulinho, eu vou até pedir para a Jéssica, nossa editora, colocar a capa do lance do jornal Lance, que aliás é uma ideia de Rodrigo Vessone, que trabalhava no Lance na época, a capa do PQ Paulinho, que é uma capa icônica, né? Tá aqui no ar aqui a capa do Lance do dia seguinte, com o Paulinho no alambrado, abraçando um torcedor, né? O torcedor que teve a sorte de estar também no lugar certo, na hora certa. E, cara, depois daquele jogo, eu acho que o Paulinho... Aliás, eu falei do que tinha jogado contra o Santos, depois contra o Vasco, obviamente foi o contrário. Contra o Vasco, depois contra o Santos. Mas na partida contra o Santos já tinha cara de campeão por causa dessa partida contra o Vasco da Gama, né? Depois dali, na entrevista coletiva do Tite, pelo fato do Tite ter ido lá pro alambrado, pelo fato do Cássio ter feito aquela defesa, eu acho que o principal que mudou nos bastidores da imprensa, dos vestiários, né, todos os locais que eu frequentei depois do jogo, era o clima. Não era mais um clima de, pô, será? Era um clima de vamos ser campeão. Vamos ser campeão dessa bagaça aqui, pra não falar outra coisa. E, mano, deu uma revigorada no time, deu um ânimo no time, uma confiança no time que eu nunca tinha visto. E eu já tinha feito a cobertura do Corinthians no famigerado Tolima, que a gente não vai lembrar aqui, no Flamengo, no outro ano, e depois nessa Libertadores da América, né? E a partir desse jogo, a partir desse gol do Paulinho, dessa comemoração sensacional, eu acho que o Corinthians começou ali a ganhar de vez a Libertadores. Deixa eu passar só a escalação do time, Bonetti, se você me permite. Permite, não? Claro. Tô aqui no almanaque do Timão, do grande Celso Zelt. Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Danilo, Alex, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Entraram William e Liedson. O Liedson não estava em boa fase, né? Foi muito importante na conquista do Brasileiro de 2011, mas na Libertadores 2012 não estava em boa fase. E olha só, o Ralf e o Paulinho de volantes, se você pensar no Paulinho de hoje, era um time extremamente ofensivo. Com o Danilo, que é um meia, o Alex, que é um meia quase atacante, Jorge Henrique e Sheik. Isso eu acho que quebra também um pouco daquele conceito que o Tite tinha de um cara, ele é muito reativo, ele se preocupa muito mais em defender, depois em atacar. A gente não consegue olhar para esse time do Corinthians, pelo menos na escalação e até da forma como o time do Corinthians se desenvolvia dentro de campo, a gente não consegue dizer que era um time defensivo, que era um time que se preocupava primeiro em se defender e depois em atacar. Tinha muito recurso técnico ali, né? O Ralf, claro, fazendo essa proteção da defesa, mas a partir do Ralf, todo mundo jogava futebol, né? Todo mundo jogava bola, todo mundo ia pra cima e era realmente um time que encantou toda a torcida do Corinthians. Depois o Corinthians também passa pelo Santos do Neymar, então acho que ali também foi se construindo um time com um DNA realmente vencedor, que colocava mais confiança na cabeça do torcedor. Mas até aquele negócio que você me perguntou, quando for jogar com o Santos na Vila, eu acho que se não tivesse acontecido esse lance do Paulinho, teria ido com outro tipo de pensamento. O Corinthians foi com tanta confiança que o Emerson fez aquele gol de chapada na Vila Belmiro. Não era algo normal para acontecer com o Corinthians na Libertadores da América, pegar o Santos do Neymar, o Santos do Ganso, o Santos de vários craques e jogar com tanta confiança lá. Essa confiança veio do gol do Paulinho. Isso aí, esse gol do Paulinho, esse jogo contra o Vasco realmente é um marco, principalmente da galera, dos torcedores do Corinthians, pelo menos da minha geração, até um pouco mais jovens assim, porque teve gente que pegou outros jogos super icônicos do Corinthians, com outros ídolos, jogos importantíssimos. E a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Vamos sim, e jogos de títulos assim, só que pra pessoal da minha geração, os mais jovens, eu tenho certeza que esse jogo contra o Vasco da Gama, esse jogo que o Paulinho faz esse gol contra o Vasco, é um gol que o torcedor do Corinthians jamais esquece, e é por essas e outras que o Paulinho é considerado hoje um dos grandes ídolos da torcida corintiana. Mais alguma curiosidade, Belo, dessa cobertura aí? Pacaembu, jogadores, presidente do Corinthians, o que você pode lembrar, o que você consegue lembrar? Chegada do ônibus,
que você lembra desse clima que o Pacaembu viveu nesse 23 de maio de 2012? Eu acho que até pra gente chamar pra outros vídeos, que esse dia foi tão icônico, que eu acho que dá pra gente falar, dá pra gente fazer um vídeo só com o Tite, que eu te falei fora do ar aqui, que o Tite, ele passava as instruções pra um cara que tava do meu lado, e o cara que tava do meu lado passava as instruções pro Kleber Xavier, que estava no alambrado do meu lado também, e eu ouvi as instruções, eu posso até falar sobre isso depois. Você pode falar sobre a defesa do Cássio vista da arquibancada, que é diferente da defesa do Cássio vista da onde eu estava, aquele silêncio no Pacaembu durante, sei lá, 5, 10 segundos que pareceram uma eternidade, e depois um grito de gol, que foi a defesa do Cássio no lance do Diego Souza, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o Diego Souza, né? Que nos deu grandes momentos. Mas a gente vai ouvir o gol do Paulinho, vou puxar a sardinha pro meu lado, na narração do Éder Luiz na Rádio Transamérica, a gente vai ver o lance, vai ouvir a narração do Éder. Puta que o Paulinho! Essa foi a frase do jogo Corinthians 1, Vasco 0. Rasga, Renato, põe a bola pra fora, Belo! O Corinthians cobrou a falta rapidamente, surpreendendo o Vasco da Gama, escanteio, Alex cobra. Pressão corintiana, Alex para bater no escanteio, não quer os pênaltis o Corinthians, Alex levantou na boca do gol, Paulo bate o Paulinho de cabeça! Gol! Subiu inteirinho, foi lá em cima, mandou no canto e leva a loucura, nação alvinegra. Tem corintiano chorando de emoção no Pacaembu. Paulinho, Corinthians 1-0. Que time histórico esse time do Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, e não vai parar por aí não. Essa é a escalação, hein? Ah, demais, hein? Demais. Essa escalação aí, esse time jogava, como diria o outro, por música, viu, Marco Belo? E não vai parar por aí, viu, pessoal? A gente vai preparar mais vídeos, mais jogos históricos, com mais curiosidades, com mais informações de bastidores, coisas que não chegam tanto até vocês. Então vocês não perdem por esperar. Essa série de vídeos está apenas começando e vai ter muito mais. Valeu, Belo! Abraço!